E hoje a gente vai falar das soft skills, que é um assunto que eu tenho estudado bastante, tanto por conta desse processo pelo qual a gente está passando, né? O mundo inteiro mudando de uma forma tão drástica, né? E as coisas que a gente esperava para entrar em contato, realidades que a gente esperava entrar em contato daqui a uns 5, 10 anos, a gente já teve esse adiantamento todo esse ano, né? Então, hoje a gente já tem o trabalho remoto com maior frequência, grandes empresas estudando manterem os postos em trabalho remoto, e tudo isso acaba gerando ainda mais uma necessidade da gente se reinventar, né, e da gente se posicionar no mercado de uma forma que a gente consiga acompanhar, né, essa loucura toda, essa maluquice toda que a gente vive apresenta hoje para a gente. Então, deixa eu compartilhar aqui a. Vocês estão vendo? Sim, estamos sim. Ok, sobre o modo da apresentação. Então, assim, já começando, falando durante a pandemia, eu tive a oportunidade, não sei se alguém conhece aqui o Murilo Gun, uma oportunidade de entrar em contato com um curso dele, Reaprendizagem Criativa, e foi uma viagem sem volta. Aquelas coisas que realmente linkam com tudo que você pensou e resumem de uma forma muito prática, né? De fato, a, a forma como a gente tem que interagir com o mundo hoje e como o mundo acaba impactando, né, a nossa rotina, as nossas vidas de uma forma bem exponencial. Então, uma coisa que ele fala e que eu concordo muito é que hoje a gente não tem muito uma denominação a respeito do nome da era em que a gente está vivendo, né? Vários autores falam de diversas eras, então eu fiz até de uma imagem de uma das aulas dele, que ele fala sobre esse assunto. Então, para vários autores, então ou é a era do conhecimento, ou é a quarta revolução industrial, ou é uma era exponencial, enfim, são diversas as denominações que são dadas, né? Mas, na verdade, o momento que a gente vive é um momento extremamente complexo, né? Nós estamos na era complexa. E o complexo é aquilo que é tecido junto, é conectado, né? Extremamente conectado. Justamente, assim, a própria origem da palavra, né? O com é junto e o plexo é tecido. Então, tecido junto significa a palavra complexo. Então, a gente tem uma realidade em que a gente tem a automatização, máquinas cada vez mais inteligentes, nós tendo que interagir, que descobrir uma forma de interagir com essa realidade mais artificial, mais tecnológica, mais automatizada, né? E está tudo isso conectado, né? De uma forma ou outra, a gente vai ter que achar um jeito de interagir de uma forma muito mais saudável com todos os sistemas que estão impactando o mercado e as nossas vidas nesse momento, né? Uma das coisas que eu concordo bastante é que hoje o mercado de trabalho ele está sendo impactado, o mundo em geral, mas principalmente o mercado de trabalho, ele é impactado por 4 forças exponenciais. São 4 forças que não tem como a gente lutar contra elas, não tem como a gente resistir, né? A gente vai ter que acabar desenvolvendo habilidades para aprender a interagir de uma forma saudável com essas forças. A primeira força e a mais forte é o planeta. Por quê? Porque a gente não tem como sair do planeta. Primeiro que é onde a gente vive, né? E segundo que o planeta vive muito bem sem a gente, né? A gente conseguiu observar nesses primeiros meses de pandemia, no primeiro mês, vários cardumes já estavam voltando, né? Que nunca mais haviam passado por feito aquele trajeto,
já estavam voltando a ativar aquela rede, né, de migração, os pássaros também. Então, o meio ambiente, ele vive muito bem sem a gente, né? Na verdade, a gente é uma espécie de parasita, ou meio que um câncer, né, para o meio ambiente, se a gente for analisar. E ao invés da gente educar as nossas crianças a jogarem o lixo na lixeira, a gente vai ter que ensinar as nossas crianças a produzirem menos lixo, porque não tem jogar lixo fora, né? A gente vive no planeta, o lixo que a gente produz, ele está aqui no planeta junto com a gente, e a gente está vendo que ele está aparecendo no meio ambiente, e o meio ambiente vai reagir em relação a isso. E, na verdade, a gente precisa descobrir uma forma, né, de manter o planeta saudável, porque só vai existir economia saudável, pessoas saudáveis, se o planeta também for saudável, né? A relação que a gente vai estar com o planeta daqui para frente vai dizer muito como o tempo que nós duraremos de repente, né? Que a nossa existência durará no mundo. Porque até onde eu sei, por muito tempo ainda, a Terra vai ser o único planeta habitável. E aí a gente vai ter que aprender a conviver com ela, porque ela vive muito bem sem a gente. E aí, por isso, estão surgindo novas formas, né? Novas maneiras de a economia circular. Então, a própria economia circular, a sustentabilidade, vários conceitos têm sido efetivamente difundidos, né? Mas a gente sabe que o capitalismo e as forças do mercado tradicionalmente acabam impactando muito nesses investimentos, né? Então, a gente tem que começar a efetivamente desenvolver alguma forma de interagir com o planeta de uma forma mais saudável. Desculpa, gente, Margarete. De uma forma mais saudável, para que o planeta consiga prosperar e a gente consiga efetivamente desenvolver uma boa relação. A segunda força é o crescimento da população. A população ela vai crescer tanto em natalidade como em diversidade, né? A gente vai acabar tendo uma população que vai aumentar também por aumento da expectativa de vida. A nossa população está ficando mais adulta, né? Mais idosa. E a gente está tendo uma população idosa economicamente ativa, que acaba gerando diversos subnichos e nichos de mercado, né? Porque cada pessoa, cada grupo vai ter uma necessidade diferente, né, a ser atendida. E isso também, apesar de serem mais pessoas, mais concorrência, a gente tem mais possibilidade, né, mais nichos de mercado, mais oportunidades de interagir nesse sentido. A terceira força seria a automação, que são a questão da tecnologia, não como as máquinas, as primeiras máquinas que surgiram, né? As máquinas hoje, elas têm essa capacidade da automação e elas acabam meio que pensando, né? E desenvolvendo e agindo e transformando ambientes e situações e, inclusive, o processo de trabalho. Então, uma coisa que nos diferencia das máquinas é que nós somos humanos. No entanto, o que a gente vê é muita gente reproduzindo trabalhos que robôs reproduzem com facilidade, né? Então, a gente precisa pensar se o trabalho que a gente desenvolve, ele pode ser facilmente replicado ou executado por um robô. Se ele puder, ele com certeza será, né? E brevemente ele será substituído por um robô, por uma máquina que consiga desempenhar ele com maior linearidade, com menor chances de erros e, enfim, menos riscos, né? No entanto, a nossa capacidade, né, de sermos humanos é que nos diferencia, né? A nossa criatividade, a nossa capacidade de comunicar e de interagir e integrar pessoas e, enfim, que vai ditar quais as profissões que ainda vão continuar, né? Mas, consequentemente, o impacto que a automação
provoca no mercado de trabalho, ele vai acontecer em todas as profissões. Algumas serão bem mais impactadas, claro, e outras terão que aprender a interagir e a desenvolver formas de trabalhar e de se reinventar para efetivamente conseguir atuar com essa força em potencial. A quarta seria a conectividade. É diferente a conectividade da automação. A automação, gente, desculpa, acho que é meu chefe me ligando aqui. Não, fique à vontade, viu? Só um minutinho, vou colocar no... Desculpa, gente. Não, tranquilo. Voltando. A conectividade, a automação seria o fato de nós termos não só máquinas, né, mas máquinas inteligentes que podem desenvolver e substituir o trabalho desenvolvido hoje por um humano. E a gente não precisa ir muito longe, né? Isso já é uma realidade no mercado, a gente já vê, no próprio McDonald's já tem algumas franquias com atendentes robôs, até a questão da própria direção, né? Mesmo muito tempo depois da invenção do automóvel, viu-se que a atividade de dirigir ela é totalmente preditiva, né, e bem linear, e talvez mais seguro ainda que uma máquina faça, ao invés de um humano. Então, até isso pode estar sendo automatizado hoje. A conectividade é a conexão que existe hoje em tudo que a gente faz, né? Se a gente sumir 2 segundos do WhatsApp, a família já, o que aconteceu? Os amigos, por que você está off? Você não postou nada faz tempo, e aí, como é que vai? Né? Então, a gente é cobrado por dar respostas cada vez mais rápidas, né? E estarmos sempre acessíveis, né? Sempre online, sempre conectados. E isso também se refere às questões que acontecem no mundo, né? Tanto que hoje uma coisa que acontece em algum lugar do mundo sei lá, uma rapidez gigantesca, né? Que a gente não via isso há poucos, né? Poucas centenas de anos, há poucas décadas atrás, a gente não conseguia conceber que as coisas fossem acontecer de uma forma tão rápida. Então, a conectividade e a automação fazem a coisa ser ainda mais conectada, mais complexa, né? E nos provoca, né? E faz com que a gente tenha que se reinventar cada vez mais. Ao mesmo tempo que tudo acontece, a gente ainda ouve pessoas falarem que buscam estabilidade. Mas até que ponto a gente pode considerar que a estabilidade é uma coisa real, né? Eu acredito hoje que estabilidade é uma ilusão, né? Na verdade, a gente não tem estabilidade em nada. Então, a única certeza que a gente tem hoje é a incerteza. A única estabilidade real que nós temos hoje é que a gente vai precisar aprender a lidar bem com as instabilidades. Porque se a gente lidar mal com as instabilidades, a gente vai estar só reagindo e provavelmente a gente não vai estar se desenvolvendo e não vai conseguir, né, atuar de maneira colaborativa, como é a forma que o mercado hoje exige, que as pessoas precisam, né, e que as organizações necessitam e desejam. Então, as soft skills, elas são essas habilidades que são, ao contrário das hard skills, né, que a gente consegue facilmente tratar como habilidades técnicas, eu não posso fazer uma tradução tão orgânica de soft skills para habilidades leves ou suaves, mas porque ela é uma coisa muito maior do que isso, né? Porque ela está ligada à nossa habilidade de desenvolver relações uns com os outros, né? De integrar as diversas formas de agir e de interagir com as pessoas.
Então, está muito ligado à nossa inteligência emocional, né? A nossa capacidade de resiliência, de comunicação, de... a palavra some sempre. Generosidade, empatia, enfim. Ao contrário das hard skills, né, que a gente consegue mensurar com muita facilidade, tipo o domínio que eu tenho de um idioma, o domínio que eu exerço, que eu tenho de uma ferramenta, né, um certificado, uma certificação, enfim, é facilmente mensurável e fácil da gente perceber. O mercado hoje exige pessoas que tenham uma grande inteligência emocional, né? Pessoas que consigam, mesmo em ambientes de crise, se manter calmas e produtivas, né? E que consigam se adaptar com grande facilidade, tem uma flexibilidade grande para conseguir responder em menor tempo aos momentos de caos, de problemas, aos momentos complexos e complicados, né, que podem acontecer no decorrer enfim, vamos falar mais de mercado de trabalho, mas isso se aplica à vida de modo geral, certo? Então, o Daniel Goleman, né, ele fala muito sobre inteligência emocional e ele diz que inteligência emocional não é tão fácil de a gente definir, que as soft skills não é tão fácil da gente definir, mas que a gente pode até dizer que se referem aos traços e comportamentos que caracterizam a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. E aí a gente, todos os anos, de períodos em períodos, a gente se acostuma a observar na internet e em diversas palestras, pessoas colocando as habilidades que são top no mercado, que são as mais desejadas pelo mercado de trabalho. Em geral, as habilidades que são as mais, né, divulgadas e as mais desejadas, inclusive em divulgação de vagas, inclusive que são as mais exigidas em processos seletivos, são habilidades técnicas, porque até há um pouco tempo atrás não haviam formas de se medir, né, o quanto de inteligência emocional, o quanto de habilidade de negociação aquela pessoa tem, o quanto de empatia, o quanto de pensamento crítico, o quanto de, né, de capacidade que ela tem para julgar e tomar decisão, quanto que ela consegue colaborar e trabalhar em equipe, né? Qual a capacidade dela de liderar e de realmente contribuir com o desenvolvimento da equipe. No entanto, hoje em dia a gente vê uma mudança muito grande, inclusive nos processos seletivos, né? Diversas são as ferramentas que são utilizadas para tentar, né, de alguma forma, medir essas habilidades, essas soft skills, né? Essas habilidades que seriam as habilidades leves, habilidades interpessoais. E aí, eu trago de novo para a gente pensar nas 5 habilidades do futuro que o Murilo Gun coloca nesse curso dele de reaprendizagem criativa. E que, de uma forma ou de outra, acaba englobando todas essas habilidades que o mercado, em geral, valoriza, né, e deseja, enfim. O que a gente pode ter certeza é que não há outro caminho que não a gente começar a realmente olhar de fato para as pessoas, né, para a forma como as pessoas estão lidando com a sua vida, com o seu trabalho. Não há uma pessoa que a gente não conheça que não esteja enfrentando algum problema, alguma situação difícil no trabalho, seja por não se encontrar no trabalho, seja por não entender o porquê está ali naquele lugar, seja por não estar satisfeito, por não se sentir reconhecido, seja por estar sem trabalho, né? Então, são diversos os problemas que as pessoas enfrentam hoje em dia em relação a isso. Em geral, porque todas elas estão desconectadas, né? Principalmente de si mesmas. Não sabem muito bem o que gostam de fazer, o que querem fazer, e acabam que desenvolvem a sua vida profissional para uma área que acaba preenchendo lacunas, mas as lacunas de subsistência, então você sobrevive trabalhando, né? E trabalhar não tem que ser uma coisa ruim, inclusive
a gente produz e colabora e constrói muito mais quando a gente consegue, né, trabalhar com paixão, com amor, né? Tanto que a gente trabalha horas e horas e horas e não vê o tempo passar e fica, né, trabalha o dia inteiro e promove uma live solidária com um grupo de pessoas para mobilizar, para... Então, são ações que você vê engajamento, que você vê que elas se mobilizam por propósito, né? São pessoas que têm propósito e que estão conectadas e que, de uma forma ou de outra, são essas pessoas que estão fazendo a diferença no mundo, né? Quando eu estagno a minha capacidade de aprender e de transformar o ambiente em que eu vivo, eu estou entregando os pontos, né? Eu estou dizendo tudo bem, né? Eu estou aqui presente, mas não presente. Então, a gente tem que valorizar o presente, né? Que é estarmos aqui, estarmos vivos e, né, podermos fazer alguma coisa para mudar as nossas realidades e o futuro, né, das nossas próximas gerações. Então, a primeira habilidade que ele fala é a inteligência intrapessoal, que nada mais é do que a inteligência que a gente precisa ter com nós mesmos, né? E aí entra o autoconhecimento, a nossa capacidade de gerenciar as nossas emoções, de nos restabelecermos diante de momentos de crise, né, onde é exigido da gente um grande esforço para a gente se adaptar e flexibilizar, inclusive, alguns processos de trabalho que já estavam dentro da nossa realidade há um tempo. Então, a inteligência intrapessoal, ela pode ser chamada também como o autocuidado, o autoconhecimento, a autoajuda, né? Que a autoajuda virou uma coisa, todo mundo acabou tendo um preconceito enorme com a autoajuda por conta das publicações, enfim, e de diversas questões. Mas tem muita coisa boa, né, em livro de autoajuda. Porque se tem alguma coisa que está te ajudando a te desenvolver, não pode ser ruim, né? Então, assim, eu duvido um pouco daquelas coisas que dizem assim, 5 dicas para elaborar um projeto, né? A gente sabe que isso não funciona, né? 10 dicas para você ser um líder eficiente. Não existe, né? Leia, experimente, atue, né? Assim você vai aprender e você vai, né, conseguir se transformar e transformar o ambiente que você vive de uma forma positiva. Então, a inteligência intrapessoal é fundamental, inclusive para eu saber onde eu efetivamente vou gerar resultado, né? Não só para mim, mas para a sociedade como um todo, né? E em como que essa situação da minha satisfação pode reverberar positivamente para os outros também, né? E aí a gente e para o meio ambiente, porque a gente não pode esquecer das forças que estão lá impactando a nossa vida, né? A inteligência interpessoal é a inteligência que a gente precisa ter para a gente se relacionar uns com os outros, né? A gente precisa ter muita inteligência emocional, a gente precisa ser um ser humano mais evoluído para conseguir interagir com alguns seres humaninhos que tem por aí. Mas é parte do processo que a gente consiga provocar um efeito, né? Gerar influências positivas para que o meio, né, seja um meio melhor da gente habitar, né, da gente tirar o nosso sustento e conseguir interagir de forma positiva com a vida, com as coisas, com as pessoas. Então, a inteligência interpessoal é a forma como eu vou lidar com as pessoas, como eu vou me conectar com o mundo, como eu vou interagir e de repente, né, de que forma que eu vou transformar essas vidas e de como isso tem a ver com o meu propósito de vida que eu já descobri antes lá por causa da minha inteligência interpessoal. A inteligência criativa seria a nossa capacidade de olhar para as coisas, como elas funcionam e como elas poderiam ser resolvidas, né? A gente sabe que a gente não vai conseguir resolver os problemas que estão vindo por aí da forma como a gente resolvia problemas antigamente. Então, a gente não pode continuar pensando do mesmo jeito que a gente pensava antigamente. A gente vai precisar mudar a forma como a gente resolve problemas, como a gente desenvolve os nossos métodos, como a gente trabalha, como a gente inventa coisas, como a gente idealiza projetos para fazer coisas que realmente estejam integradas, né, com essa nova realidade, com essa nova era complexa que a gente está vivendo. E a inteligência interartificial tem muito a ver com aquela questão da conectividade, automação,
eu vou ter que aprender a interagir com as máquinas, né? As nossas gerações anteriores tinham maior dificuldade, mas a gente já tem nossos avós mexendo em computador, né? Em celular, alguns sentem alguma dificuldade, mas tem outros que a gente vê, tem até Instagram que fazem sucesso, aí são digitais influencers, né? E assim, é a forma como você vai interagir, como que isso vai gerar um resultado positivo também, né? Porque toda e qualquer interação que a gente tem que a gente tem que ter ao longo da vida, ela, claro que não vai ser, tudo um caminho, um arco-íris, um jardim maravilhoso. Não, não estou dizendo isso, né? Não, eu sou contra, inclusive, o positivismo tóxico. Mas a gente tem que estar mais aberto às questões que toda essa complexidade vai nos impor a partir de agora, já está nos impondo, né, na verdade. Então, a inteligência artificial tem muito a ver com como você vai interagir com esse novo ambiente totalmente automatizado, totalmente conectado, e de que forma que você pode tirar proveito disso também. A inteligência aprendedora e educadora é a forma a gente entender que a gente não vai conseguir saber tudo, né? E nem saber expressar da forma correta o que está acontecendo e que está provocando todas essas mudanças, né? E essas necessidades, essas novas necessidades para a gente atentar para de uma forma muito mais complexa sobre as habilidades que a gente precisa desenvolver. A gente entender, né, que há uma teoria de inteligências, né? Essas habilidades do futuro, elas foram, até anotei, foi o Howard Gardner, né? Que ele que elaborou a teoria das inteligências e é com base nela que foram estabelecidas essas habilidades do futuro. Então, é eu entender que eu não sei de tudo, nem vou saber de tudo. E isso tá tudo bem, né? Mas eu preciso saber se eu estou me desenvolvendo ou se eu estou retrocedendo ou estagnando. Então, para isso, eu costumo sempre, já ouvi um professor falando, vários professores meus me falaram, e eu sempre repito para os meus alunos, que a gente tem sempre que, para saber se a gente está se desenvolvendo, fazer a conta, né? O quanto eu acho que sei, que a gente acha que sabe, né? O quanto eu sei é maior do quanto que eu estou aprendendo nesse momento, porque se o quanto que eu estou aprendendo for menor do quanto eu acho que sei, eu com certeza estagnei e eu estou precisando de uma sacudida boa, né? Mas se o quanto eu estou aprendendo é maior do quanto eu acho que sei, eu estou num bom caminho, né? Eu tenho até alguma chance, né, de tentar interagir numa boa com essa nova realidade que está vindo por aí. Como que está o tempo? Eu já esgotei, já está sem o áudio. Temos 1 minuto. Opa, estou terminando. Então, conforme as estruturas organizacionais evoluem e a globalização acelera, as soft skills são mais cruciais do que nunca, né? Então, já dizia o Daniel Goleman, que é o criador daquele best-seller lá da inteligência emocional. Como que eu desenvolvo essas habilidades, né? A primeira situação que a gente precisa ter claro é que a gente precisa se autorregular, se conhecer, né? Vem aí a inteligência intrapessoal de novo, né? Mas a gente se recuperar de uma forma mais equilibrada dos momentos de crise é um sinal de que a gente se conhece e que a gente consegue se perceber diante de processos onde o caos se instaurou e você precisa responder rapidamente, né? Você precisa rapidamente tomar uma decisão para a coisa não desandar de vez, né? Quem tem um projeto sabe muito bem o que é isso, o que é lidar com pressão, né? O que é lidar com pressão de todos os lados e nenhuma ajuda, nenhuma colaboração, né? As pessoas parecem que só. Então, aprenda a se autorregular, tenha uma preocupação consigo mesmo. E aí, gerencie seu tempo. E o gerenciar seu tempo não é só o seu tempo de estudo, de trabalho, mas o seu tempo de qualidade com você, com a sua família, né? Um tempo em que você vai tirar para relaxar, né? Para não fazer nada, para fazer alguma coisa que você gosta muito e há muito tempo não fazia.
né? Uma horinha, alguma coisa, a gente tem que arranjar um jeito, né? E a famosa cultura do feedback, né? A gente pode recorrer a amigos, parentes, o marido, a esposa, namorada, enfim, a família, as pessoas, a equipe de trabalho, né? Quando há um ambiente colaborativo é legal, quando não há, enfim, infelizmente não é um ambiente bom para fazer a cultura do feedback, mas busque se conhecer e entenda quais são as suas habilidades que você precisa desenvolver e de que forma que você vai fazer esse desenvolvimento. E aí vá pesquisando com as pessoas ao seu redor se efetivamente você conseguiu, né, se transformar e evoluir ao longo do tempo. Então, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui falando de soft skills, que é um assunto que muita gente não dá muita atenção e acha que não é tão importante a gente se dedicar a isso. Eu mesma fui uma profissional que por anos só lia livros técnicos e efetivamente, na prática, quando a gente vai atuar de fato na gestão de projetos, a gente vê que é tudo pessoa, né? E a relação, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, que vai dizer se o projeto vai ser de sucesso também ou não, né? Se vai ser um ambiente satisfatório de trabalho ou não. Então, eu prefiro trabalhar num ambiente positivo, num ambiente em que as pessoas não precisam se adorar, mas precisam se respeitar, né? E estarem comprometidas com o resultado. E é possível, através de boas habilidades, né? Com a atenção ao outro, né? A gente consegue se desenvolver e desenvolver um ambiente muito produtivo. Muito obrigada.